Abra comigo em Eclesiastes, capítulo 10. Lembrando que a série Oxigênio foi uma série lutando contra a vida sufocante, em que a gente viu 7 reflexões em cima do livro de Eclesiastes. Foram 7 mensagens em que Eclesiastes deu um sufoco na gente, deixou a gente meio sem ar, mas a mesma palavra que sufoca, ela traz oxigênio, ela traz alívio. Assim como a vida, em diversas situações, ela te sufoca, em diversas situações a vida te deixa aí sem ar, meio abatido, meio constrangido, como a gente vai ver hoje, mas sempre existe oxigênio para a nossa vida, sempre existe restauração, e essa restauração sempre vem da mão de Cristo Jesus, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. E mais uma vez nós vamos fechar a série Oxigênio, caminhando com Salomão, que aqui escreveu Eclesiastes. Nós vamos caminhar com Salomão até Jesus, mais uma vez, e para finalizar, como a gente sempre fez em todas as outras mensagens, nós vamos refletir sobre aquilo que Salomão falou, mas a gente vai caminhar até onde nos realmente importa, que é Jesus Cristo. Você abriu comigo em Eclesiastes capítulo 10, nos versos 1 a 20. Lembrando que se você está com a Bíblia no seu celular, você pode usar a versão NVI, porque é a versão que eu estou usando para a gente trabalhar em Eclesiastes, e não a versão Almeida Revista e Atualizada, que é a mais comum entre nós. Então diz assim a palavra de Deus: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com ela se ferirá. Quem racha lenha se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá um encantador? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outro o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre, cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para se embriagar. Por causa da preguiça, o telhado se enverga, mas por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Vamos orar e vamos pedir para que o Espírito Santo fale ao nosso coração mais uma vez, para que a gente possa compreender essa última mensagem da série Oxigênio. Vamos orar? Deus eterno, Pai querido, oramos mais uma vez, gratos ao Senhor pelo culto que tivemos até aqui, a oportunidade de orar ao Senhor, a oportunidade de cantar a nossa fé e o nosso amor em Deus e a nossa esperança em Jesus. Nós cantamos isso, ó Deus, porque cremos nisso e porque vivemos nisso. Nós oramos, ó Deus, porque cremos que, assentado no trono, o Senhor nos ouve e tem total poder para transformar qualquer situação que ocorra aqui no nosso mundo. O Senhor tem poder e tem domínio sobre o coronavírus, sobre Uberlândia, sobre os nossos governantes. O Senhor tem poder e tem domínio sobre todas as áreas da nossa vida. Nós te louvamos por isso, ó Deus. E agora, mais uma vez, nós vamos refletir na Tua palavra, ó Deus, nós vamos meditar na mensagem que o Senhor tem para nós, e para isso nós pedimos a ação sobrenatural do Espírito Santo no nosso coração, abrindo e iluminando a nossa mente. Nós pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo haja com poder em nós, para que nós possamos nos aproximar ainda mais de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. E é no nome dele, Jesus Cristo, que nós oramos ao Senhor.
Amém. Nós estamos então chegando ao final dessa série Oxigênio, e agora a gente leu um texto que fala sobre tolice. Tolice, na verdade, aqui é um eufemismo. Sabe o que é um eufemismo? É quando você fala alguma coisa para tentar deixar mais brando, sabe, Ricardo? Porque Salomão mesmo está chamando a gente de burro. Mas a gente não pode usar as palavras assim, mas Salomão está falando de burrice, idiotices. Isso é a tolice na visão de Salomão. Mas eu vou usar a palavra tolice, Manuel, porque se toda hora eu ficar falando de idiota, idiotice e burro, vai ficar ruim, né? Mas é disso que Salomão está dizendo. Salomão está falando que a gente faz burrice, que a gente faz idiotices com uma certa frequência, com mais frequência do que a gente gostaria de fazer muitas vezes. E aí ele descreve, então, aquele que é o tolo, a falta de sabedoria que existe muitas vezes em nós e que nos coloca em situações, às vezes, embaraçosas. A falta de sabedoria, e aí o contrário da sabedoria é a tolice, que às vezes nos causa enormes danos. E é sobre isso que Salomão está conversando com a gente. A nossa tolice, muitas vezes, ela nos coloca numa situação de sufoco. As pessoas que estão mais afastadas da sabedoria, mais próximas, portanto, da tolice, elas costumam ficar mais sufocadas do que as outras que estão mais próximas da sabedoria do que da tolice. Mas um mínimo ato tolo pode nos colocar em situações extremamente de enrascada. Então a gente precisa refletir sobre isso que Salomão está dizendo aqui. E aí, acredite em mim, todos nós, hora ou outra, agimos como tolos. Não tem ninguém que seja tão sábio e tão perfeito a ponto de dizer, aí eu vou usar a palavra, não tem problema, eu nunca ajo como um idiota. Não, eu estou dando essa palavra porque os comentaristas todos usam essa palavra para se referir a nós quando reflete sobre Salomão. A gente de vez em quando age de um modo que a gente nem acredita que a gente consegue fazer algumas coisas, né? A nossa tolice ela é tão grande que você fica bobo com aquilo que você fez. Já repararam? Isso acontece? Às vezes é só comigo, às vezes eu que sou muito bobo, né, Tiago? Mas às vezes a gente fala coisas, a gente faz coisas que são tão tolas que a gente fica bobo com a nossa tolice. E aí a gente precisa refletir sobre isso que Salomão está dizendo, porque a única pessoa que foi totalmente sábia, em que em momento nenhum cometeu nenhum tipo de tolice, foi Jesus Cristo. Só Ele. O resto, todos nós estamos sujeitos a várias dessas coisas que Salomão acaba colocando aqui no capítulo 10. E aí essa semana, pesquisando um pouco sobre a tolice, lendo um pouco sobre o que alguém já tinha falado sobre isso, eu me deparei com um site de um coach. Olha só, eu vou citar um coach agora. José Roberto Marques, não sei se é um bom coach, não sei se é um mau coach, eu não o conheço, mas eu gostei do que ele escreveu. E aí ele escreve aqui assim, uma pessoa tola é aquela que não sabe valorizar as coisas que realmente importam, não se conhece verdadeiramente, não consegue controlar as suas emoções e se faz de vítima, enfim, que não tem maturidade. Existem diversos motivos que podem levar um indivíduo a agir dessa maneira, como, por exemplo, a falta de experiência de vida, o que não precisa necessariamente estar relacionado com a idade. Olha só como esse José Roberto Marques, ele enxerga, parcialmente, lógico, mas ele enxerga muito bem, na visão dele, o que é a tolice. O tolo é aquele que não valoriza momentos que são importantes, que deixa oportunidades passar. O tolo é aquele que fala o que não deve. Resumindo, o tolo é aquele que age de modo imaturo. Ele coloca isso aqui muito bem colocado, porque a tolice, ela é o contrário da maturidade. O que a gente talvez discordaria desse coach é como atingir essa maturidade. Porque para nós ela só é conseguida no momento que você se relaciona e se aproxima de Jesus. Mas ele coloca aqui uma coisa interessante. Ele fala, as experiências que você possui na sua vida, elas fazem com que você atinja essa maturidade. E isso é verdade, o que não tem nada a ver com a idade. Por quê? Porque uma pessoa ela pode se tornar idosa, passar por diversas experiências na sua vida e não aprender nada. Porque ele continua sendo cabeça dura o resto da vida. Então, ele vai ficando idoso, ele vai passando por situações em que ele deveria aprender alguma coisa e não mais fazê-las, mas aí você percebe que às vezes quanto mais idoso, mais tolo ele fica, na verdade, né? O que nós estamos chamando a atenção nesse primeiro momento é que para que a gente atinja a sabedoria, a gente precisa aprender
com as nossas experiências e com as experiências dos outros. Mas isso só é possível se você estiver bem agarrado na sabedoria de Jesus. A ideia, Tiago, é mais ou menos o seguinte: se você um dia contou uma piada inapropriada e você ficou envergonhado por isso, a ideia é que você não faça de novo. Isso é um caminho de sabedoria. Se um dia, Marquinhos, você não valorizou um momento que deveria ter valorizado, o que se espera é que na próxima você valorize esse momento. Isso é uma progressão de maturidade. Agora, se você não consegue aprender com as experiências, aí você vai ser um tolo até o dia da sua morte mesmo. Você vai fazer tolices atrás de tolices. Porque esse aprendizado constante, e principalmente esse aprendizado com a sabedoria que vem do alto de Jesus, ela sim produz maturidade, crescimento, e aí sim, sabedoria. A gente deixa de ser tolo para ser alguém sábio. E aí esse coach, ele cita, ele faz uma lista das principais características que ele enxerga numa pessoa tola. Primeira característica, falta de bom senso para tomar decisões. Esse sou eu, em algumas vezes, e talvez seja você também. Falta de bom senso para tomar decisões. A pessoa não consegue analisar e não consegue decidir corretamente qual que é o caminho a tomar. Como que a gente sabe qual caminho para tomar? A gente sabe se a gente tiver a sabedoria do alto de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo que aponta o caminho, com certeza a gente vai errar muito menos do que se a gente se afastar de Jesus. Outra característica, pessoas que se deslumbram com facilidade e pessoas que acreditam em tudo que lhe dizem. E assim essa pessoa é facilmente enganada. Isso com certeza é um tolo, não é? Alguém que qualquer coisa que você fala, meu filho, se você vender TechPix, você vai vender aqui, você vai fazer 6 em 7. Eu adoro 6 em 7. Né? Fazer 1 milhão em 7 dias. Isso é uma coisa assim, fantástica. Deve ser a coisa mais fácil do mundo, você fazer 1 milhão em 7 dias, segundo o Instagram. Né? E aí a pessoa vai lá, compra o curso de TechPix ou de iogurteira Top Term, para que ele faça 6 em 7. Isso é deslumbre, isso é você ser tolo, para não dizer trouxa, né, Tiago? Tolo, isso é tolice. Você ser facilmente enganado. Outra coisa, você age sem pensar nas consequências. Uma pessoa extremamente impulsiva e que com a medida do tempo ela não aprende a parar de agir com impulso. Ela agiu com impulso uma vez e se deu mal. Ela agiu a segunda, na terceira ela já tem que começar a refrear. Senão você está só estimulando a sua tolice. Você culpa terceiros pelas suas ações e emoções. Eu não vou nem comentar sobre isso, porque nós tivemos um sermão de 50 minutos semana passada sobre quem culpa e terceiriza as nossas emoções. A culpa é toda nossa mesmo. Pessoas que acham, tolas, são pessoas que acham que estão sempre cobertos de razão e que não reconhecem os próprios erros. Gente cabeça dura, que não reconhece que está errado, é gente tola. Porque o único sábio que nunca errou foi Jesus. O resto, com certeza, você erra com mais frequência do que você gostaria e mais frequência do que você admite. E, por fim, são pessoas que desperdiçam o seu tempo com coisas inúteis. Lembrando, lazer não é uma coisa inútil. Você gastar um tempo assistindo uma Netflix não é uma coisa inútil. Agora, você gastar todo o seu tempo assistindo Netflix é uma coisa inútil. Então, quando você começa a desperdiçar o seu tempo e deixar o que você tem para fazer para amanhã, você sabe que amanhã você não vai fazer também. Isso começa a se tornar uma tolice, uma bobeira, uma idiotice. E aí, talvez, um dos nossos maiores erros, e eu creio que esse coach que eu citei, ele cai nesse erro, é o de imaginar que existem pessoas capazes de não cometer essa tolice. Porque ele fala dos tolos, e a impressão que eu tenho quando eu li o texto inteiro, é que ele e outras pessoas não estão nessa categoria, mas acredite em mim, gente, está todo mundo aqui na mesma categoria. Alguns se aproximam mais da sabedoria, eu concordo, graças a Deus por isso, mas todos nós, momento ou outro, nós cometemos atos tolos. Momento ou outro a gente cai na bobeira, a gente fala o que não deve, a gente faz o que não deve, a gente age como não deve, então a gente tem que ficar atento a isso, porque Salomão estava atento a isso. O texto que nós lemos é uma reflexão que Salomão faz olhando para o homem, e eu não acho que Salomão, que talvez tenha sido um dos homens mais sábios do mundo, de fato, eu não acho nem que Salomão está se excluindo dessa categoria, dizendo, eu nunca faço isso. Não. Todos nós estamos, de certa forma, envolvidos. E aí o pastor Emílio Garófalo, ele comenta sobre esse trecho, e eu quero ler o comentário dele sobre o capítulo 10 de Eclesiastes. Ele fala assim: nesses versículos, Salomão vai nos levar pela mão
e ajudar a ver com mais clareza os péssimos efeitos que a tolice tem sobre esse mundo, lembrando-nos da necessidade de sabedoria. A tolice do coração rebelde contra Deus é destrutiva a todos, mas a sabedoria de Deus pode nos livrar. A sabedoria que vem do alto pode nos livrar da nossa tolice e dos efeitos nocivos e terríveis que a tolice nos causa. Mas é a sabedoria de Jesus. Porque se você buscar sozinho, sem Jesus, você vai morrer um tolo. Porque você não vai conhecer quais são as regras a você seguir, você não vai conhecer quais são os mandamentos que te tornam mais sábio. Se você procurar simplesmente no mundo, você vai morrer como um tolo, e não como alguém que se aproxima da sabedoria. Porque se você se afastar de Deus, por mais que você consiga tomar decisões corretas, por mais que você consiga não gastar o seu tempo inútil, você ainda vai ter a maior de todas as tolices, que é rejeitar a Deus. Não adianta você ser sábio nas suas áreas de economia, não adianta você ser sábio em coisas da família, se a maior das sabedorias, ou a maior das tolices seria rejeitar a Deus e você não creu naquilo que Deus tinha para você. No final, meu amigo, o final é trágico, o final é triste. Não adianta ser a pessoa mais sábia do mundo nos assuntos humanos, se no assunto espiritual você é um tolo. Não adianta. E é isso que Salomão está convidando a gente. Salomão convida a gente a fazer uma análise da tolice humana. Você está com a sua Bíblia aberta, não está? Por isso que a gente vai agora olhar para esse texto e a gente vai compreender um pouco sobre a tolice humana. O primeiro versículo, Salomão começa nos mostrando o seguinte, que você precisa de uma dose muito pequena de tolice para se dar mal. Olha só, ele fala assim, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Salomão está dizendo o seguinte, você acha que você precisa de doses e litros de tolice para poder se dar mal da vida? Salomão está falando, olha, uma mosca morta, jogada num vaso de perfume, ela contamina o perfume inteiro. E é interessante, se você voltar no capítulo 7, no versículo 1 aqui de Eclesiastes, você vai ver que Salomão faz uma comparação entre o perfume e a boa fama, entre o perfume e a sua honra diante da sociedade. Ele tem isso em mente quando agora ele escreve o capítulo 10, e ele fala, olha, uma mosca morta, ou seja, uma pequena tolice que você comete, um pequeno escorregão que você comete, pode fazer com que você perca uma boa reputação que você vem construindo há anos. Cuidado. Salomão está te chamando a atenção para o fato de que você deve ficar o tempo todo atento ao que você fala, ao que você faz, ao modo como você se porta, porque se você escorregar um pouquinho, pode ser que você coloque tudo que você tem construído a perder. É isso que Salomão está chamando a atenção. Ele está nos contando, então, uma pequena tolice, pequenas doses de tolice, já são suficientes para acabar com a gente. E hoje, vivendo no século 21, no século digital, você que tem Facebook, Twitter, Instagram e Tinder não, né, Thiago? Não pode ter Tinder, não. Só Twitter, Facebook e Instagram tá bom. Né? Porque Tinder, a gente sabe que Tinder não é coisa de crente. Se você trabalha com as redes sociais, se você vive nas redes sociais, você talvez já tenha se deparado com uma coisa chamada cultura do cancelamento. Dos que estão ouvindo aqui presencialmente, quem conhece cultura do cancelamento, levanta a mão. Só os jovens ali. Nem você, Gabriel? Que mundo que você vive? Tá no mundinho dele agora, no caso, né? Eu peguei ele no mundinho dele no meio da mensagem. Gente, cultura do cancelamento é o seguinte, é quando na internet alguém fala alguma coisa que não deve, ou na sua vida pessoal age de um modo que não deve, e isso vai para a internet, e aí a internet inteira começa a tentar abafar e neutralizar aquela pessoa. Então, por exemplo, algum famoso foi lá e se colocou contra o casamento homossexual, que é algo que hoje é banalizado na internet. Então, a internet inteira agora começa a rechaçar aquela pessoa, a neutralizar para que ela não fale mais nada. Aquela pessoa agora, não interessa se ele construiu milhares de coisas boas, ele tem 10 orfanatos na cidade, não interessa. Para a cultura do cancelamento, agora ela é uma pessoa detestável e ela precisa ser neutralizada, porque ela caiu num pequeno erro de acordo com a sociedade.
Uma pequena mosca morta fez com que aquela pessoa perdesse toda a sua reputação. Isso é a cultura do cancelamento, que é maligna, mas ela atinge até os crentes. Porque às vezes algum pastor pregando, ou algum vídeo que um pastor faz, ele escorrega alguma coisa na Bíblia que nem chega a ser heresia. Às vezes o camarada interpretou errado um texto bíblico, e a internet já vem com tudo, chamando de herege e neutralizando a pessoa. Cuidado com isso, porque a cultura do cancelamento é uma das coisas mais malignas que existe. Você agir de modo como você fosse juiz do outro tão rapidamente, você agir de modo a abafar e a deixar a pessoa totalmente acuada, porque a ideia da cultura do cancelamento é você colocar a pessoa no canto e ela não sair dali. Isso é maligno. Mas é isso que a nossa sociedade está vivendo hoje muito forte, viu, gente? Cultura do cancelamento. Então, em meio a uma cultura do cancelamento, eu digo para você, cuidado com aquilo que você posta, com aquilo que você fala, com o meio que você age, porque se você acha que o Big Brother é a casa mais vigiada do Brasil, eu vou te dizer que a casa mais vigiada do Brasil é a sua vida, porque os seus vizinhos, sua família, seu Twitter, seu Instagram, eles estão de olho naquilo que você está fazendo. Você é a casa mais vigiada do Brasil hoje. E a cultura do cancelamento não vai te perdoar. Cuidado com aquilo que você posta, fala e o modo como você age. Porque um pequeno escorregão pode manchar toda a sua reputação. Salomão fala isso numa época em que nem existia cultura do cancelamento. Mas não precisa só ser da cultura do cancelamento, não, gente. A gente percebe na nossa vida, mesmo que você nunca tenha visto alguém sendo cancelado pela internet, você percebe que grandes pessoas, por pequenos deslizes, realmente elas caíram. Eu já vi grandes pesquisadores, num momento de estresse ou num momento de sufoco, cometerem plágio e depois serem pegos por esse plágio. O camarada nem precisava plagiar, mas ele plagiou porque ele estava prensado contra a parede, cometeu um deslize. Mas aí isso não significa que todo o resto da produção acadêmica dele vá para o brejo. Mas vai. Uma pequena mosca morta pode acabar. Quantas amizades não acabaram por causa de uma palavra que foi maldita? Quantas pessoas não saíram da igreja e nunca mais pisaram dentro da igreja por causa de uma palavra dita equivocadamente? Eu conheço milhares de histórias assim. Uma igreja que fica manchada na visão de uma pessoa por causa de uma palavra, e às vezes a pessoa falou aquilo sem querer, nem queria dizer alguma coisa tão grave, vai saber. Cuidado, Salomão está te chamando para vigilância constante daquilo que você fala, faz e do modo como você se porta, porque um pequeno deslize pode colocar por água abaixo um processo de evangelismo, pode colocar por água abaixo um casamento, uma amizade, a sua reputação e um punhado de outra coisa. Os efeitos nocivos da nossa tolice, eles são muito mais rápidos e muito piores do que o que a gente pode imaginar. Por isso, vigia o seu coração. Não é assim que dizem Provérbios? Guarda o seu coração quando? O tempo todo. Porque se você escorregar um pouquinho, e você vai escorregar, viu, gente? Não estou dizendo que alguém não vá. Dependendo do que você fizer, você pode meter os pés pelas mãos, mais do que você queria. E aí, ele falando agora sobre o porquê de algumas pessoas serem tão tolas, olha comigo para o versículo 2. Ele fala assim: o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Na tradução da Almeida Revista e Atualizada, se você estiver usando ela aí, vai falar que o coração do tolo se inclina para a esquerda e o coração do sábio se inclina para a direita. Justamente porque a esquerda, ela tem uma conotação de coisas ruins. A esquerda, no mundo em que Salomão escreve isso, tem uma conotação de azar, tem uma conotação de maldade, tem uma conotação de algo maligno, enquanto a direita tem uma conotação de um lugar de honra e de glória. Não é à toa que Jesus se coloca à destra de Deus, à direita de Deus, porque a direita significa um local de honra e glória, e a esquerda um local de azar e maldade. E aí Salomão está dizendo que o problema da gente agir com tolice, e de certas pessoas agirem mais com tolice do que outras, é um problema de coração, é um problema de mente, é um problema de inclinação interna. Quando uma pessoa se inclina para a direita, ou seja, se inclina para Deus, se inclina para Jesus e começa a estabelecer um relacionamento profundo com Jesus e com a sua palavra, essa pessoa vai se afastar da tolice, porque o próprio Espírito vai conduzir a pessoa num caminho de sabedoria. E aí, analisando a vida de Jesus, aprendendo com a vida de Jesus, aprendendo acerca da imitação de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, me imitem porque eu imito a Cristo, essa imitação de Cristo produz crentes sábios.
Mas no momento em que a inclinação do coração está na contramão de Deus, e aí agora ele começa a se inclinar para a esquerda, ou seja, ele começa a se inclinar no caminho contrário a Deus. Agora essa pessoa ela se afasta da sabedoria e cada vez mais ela anda de braços dados com a tolice. A tolice reside no coração inclinado contra aquilo que Deus fala, contra aquilo que Deus ensina. Salomão está te conduzindo, está te pegando pela mão, como diz aqui o Emílio Garófalo, e está falando, meu filho, você quer ser sábio? Então você agora passe a se inclinar para Deus, porque é só com Deus que você vai conseguir ser sábio. Se você se inclinar para o lado contrário a Deus, você vai meter os pés pelas mãos e você vai viver numa eterna tolice. E aí no verso 3, fechando essa primeira parte, essa introdução que Salomão faz, ele fala que uma das consequências de você ser tolo é que todo mundo sabe que você é tolo. O verso 3 diz assim: mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Ele está dizendo o seguinte, sabe o cabeça dura? As pessoas falam com ele 1, 2, 3 vezes. Na 4ª vez, ninguém quer mais conversar com cabeça dura. Você deixa para lá. Aliás, nem é sábio você insistir com cabeça dura. Se você falou 1, 2 ou 3 vezes, na 3ª você já está falando até demais, né? Tem gente que cansa na 2ª. E aí todo mundo sabe, olha, não adianta falar com fulano não, por quê? Porque ele é cabeça dura. Chega aqui na igreja, olha só, o fulano está fazendo isso errado. Não, mas não adianta falar com ele não, pode deixar ele lá. Por quê? As pessoas desistem de você. A tolice afasta as pessoas porque todo mundo sabe que você é tolo. Você não consegue esconder a sua tolice. Quanto mais cabeça dura você for, quanto mais turrão você for, menos as pessoas vão querer criar um relacionamento com você, porque elas veem que não adianta. Elas veem que você está sempre certo. Elas veem que você não admite que alguém mude a direção, mude o caminho, dizendo, olha, esse caminho é melhor. Quem é que quer se relacionar com uma pessoa tola desse jeito? Ninguém. Salomão está dizendo, talvez aqui, uma das maiores consequências de uma vida tola é a solidão, porque ninguém vai querer falar com você. Ninguém vai querer te exortar mais. E aí agora, do verso 4 até o verso 20, Salomão nos versos 1, 2 e 3, ele faz uma introdução sobre a tolice, né? Mas agora do verso 4 ao verso 20, Salomão fala sobre 4 tolos, ou 4 perfis de tolice, 4 modos de ser tolos. E aí eu quero que você acompanhe comigo para que a gente veja cada uma dessas tolices que Salomão está se referindo. Nos versos 4 a 7, a gente vê o governante, a autoridade que é tola. Olha só. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Salomão agora está olhando para a autoridade, para o líder máximo de algum local. Seja o líder máximo do país, trazendo para o Brasil, de um estado, da cidade, da igreja, o líder da família, o líder de uma empresa. Salomão está olhando para aquele cara que é o líder central, de onde as coisas realmente, no final das contas, vai para ele. Ele está olhando para esse líder e ele está dizendo assim, olha, um líder tolo pode colocar todos os seus governados sob uma situação de risco. Tem um ex-presidente dos Estados Unidos chamado Lyndon Johnson e ele fala o seguinte, a tarefa mais difícil para um presidente não é fazer o que é certo, mas saber o que é certo. A parte mais difícil da tarefa de um presidente é saber o que é certo, porque saber o que é certo existe sabedoria. E o contrário da sabedoria é tolice. Se um presidente for tolo, se um presidente for cabeça dura, ele vai andar na contramão da sabedoria. Um líder, seja ele presidente, prefeito, governador, pastor, pai de família, chefe da empresa, um líder tolo coloca todos os seus governados em situações de risco, porque ele é um cabeça dura. É isso que Salomão está dizendo aqui. No versículo 4, ele diz que uma autoridade se irrita facilmente. Falando isso é tolo, porque a autoridade tem que ser alguém um pouco mais centrado.
É isso que Salomão está dizendo. Tem que ter mais equilíbrio. A palavra branda, ela desvia o furor. Agora, se você vai lá, fala com a sua autoridade, e aí ela responde 2 vezes mais ríspido, acabou. Isso é tolo, isso é tolice. Líderes precisam ser pessoas suaves, e não pessoas que falam o que vem na cabeça do modo que quiser. E quem está dizendo isso é Salomão, não sou eu não. Isso revela, essa ira do governante revela muito orgulho no coração. A suavidade, ela vem da humildade e não do orgulho. No verso 5 até o verso de número 7, ele ainda fala sobre uma inversão, porque um líder tolo, todo líder forma uma equipe. Todo líder forma uma equipe. Só que um líder tolo forma uma equipe de tolos. E aí ele está dizendo, Salomão olhou, e o que Salomão viu? Eu vi gente tola governando e gente sábia andando a pé. Salomão está olhando e ele está perplexo com essa situação. Ele está pensando, como é que pode isso aqui dar certo, se todo mundo que está liderando é tolo e todos os sábios estão sendo governados pelos tolos? Isso vai dar errado, não é isso que Salomão está dizendo? Pois é, quando a gente vê uma liderança tola inteira, a gente já começa a ficar apreensivo, porque vai dar errado. Não tem como. Um líder tolo acompanhado de tolos vai dar ruim, vai dar errado. E aí Salomão está dizendo, aqui no verso 5, olha, vi outro mal debaixo do sol, cometido pelos que governam, coloca em cargos relevados aqueles que são tolos. E os ricos, aqui ele quer dizer sábios, coloca em cargos inferiores. Salomão está dizendo, como é que isso serve? Como é que isso funciona? A única coisa que eu posso te dizer é que se você estiver em algum lugar liderado por tolos, a única coisa que eu te lembro é você não deixar de confiar em Jesus, porque Jesus ainda governa sobre os tolos. Então, em última análise, Jesus continua governando sobre todas as coisas. Sejam os nossos governantes tolos, seja a liderança da igreja tola, Jesus ainda continua sendo sábio. Tenha sua confiança firmada na pessoa de Jesus, porque hora ou outra, os tolos vão governar. Eu estou lembrando agora de uma frase do Chesterton, o Manuel, que fala assim, não sei se vocês conhecem, Chesterton é um filósofo cristão, e ele fala assim, um dia os idiotas vão dominar o mundo, não porque são melhores, mas porque são muitos. Então toma cuidado, hora ou outra os tolos vão dominar o mundo porque são muitos que se afastam da sabedoria de Deus. Então não perca a confiança em Jesus Cristo, mesmo que os tolos estejam governando. E aí, isso tira uma lição para nós que moramos no Brasil e para nós que somos presbiterianos. Por quê? Tanto no Brasil como no sistema presbiteriano, a gente trabalha com votação, concorda? Você não tem como escolher o chefe da sua empresa. Mas aqui na igreja, a liderança da igreja, ela é eleita pela igreja. Os presbíteros são eleitos pela igreja. No Brasil, o prefeito, vereador, governador, presidente, todo mundo é você que escolhe. E aí Salomão, então, te dá uma dica. Escolha gente sábia, não escolha tolos. Porque se você votar num tolo acreditando nele, ele vai fazer você se arrepender, pode ter certeza disso. Porque ele é tolo, ele não é sábio. E hora ou outra, Salomão já disse no verso 3, ele vai mostrar toda a tolice dele, porque o tolo não consegue esconder a tolice. Então, meu amigo, vote bem. Ano que vem tem eleição presidencial, está lembrando disso? Bota a mãozinha na consciência e peça a Deus sabedoria para você e para os governantes, porque é você que vai votar. Cuidado, nós precisamos escolher líderes sábios na igreja, no país, na cidade. Se depende de nós o voto, então vote com consciência e vote sábio. Porque o tolo não vai esconder a tolice. E uma vez que ele subir num cargo de liderança, você está debaixo dele, e se ele afundar, afunda todo mundo junto. Salomão está dando uma dica muito prática para quem mora no Brasil e para quem é presbiteriano. E aí ele continua agora, no verso 8 a 11, ele fala uma segunda categoria que são a dos trabalhadores. Olha comigo. Quem cava um poço, cairá nele. Quem derruba um muro, será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha lenha, se arrisca. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá um encantador? Ele coloca diversas situações. Vejam bem, todo mundo que cava um poço cai nele? Não. Todo mundo que derruba muros é picado por uma cobra? Não. Todo encantador de serpente, que aqui é uma questão de
arte, né? É um entretenimento da época. Todo encantador de serpente é picado? Não. Salomão está falando de uma categoria de trabalhadores tolos e por isso colhem consequências nos seus trabalhos. Porque ele está dizendo, olha, alguém que cava um poço e cai nele. O que precisa para alguém cavar um poço e cair nele? Displicência. O que precisa para alguém derrubando um muro, alguém que trabalhava derrubando um muro, o que acontece? A serpente às vezes morava no meio das pedras que compunham os muros. Então se você está lá tirando a pedra de qualquer jeito sem olhar, hora ou outra a serpente vinha e te picava. O que precisava para você não ser picado por uma serpente enquanto você derruba o muro? Atenção. Salomão está falando de trabalhadores displicentes, fazendo de qualquer jeito, fazendo as coisas no piloto automático, ou achando que já são tão bons naquilo que não precisam prestar atenção. Ele vai fazendo assim, no piloto automático. Salomão está chamando a atenção. Meu amigo, se você faz as coisas no piloto automático, você vai se dar mal. E olha só, ele ainda fala assim, no versículo de número 10, nós temos aquele tolo com T maiúsculo, né? No versículo de 10, nós temos assim, desculpa a expressão, Manuel, nós temos um idiota, no verso 10, que diz assim, se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais... Alguém tem dúvida de que uma faca cega dá trabalho para cortar? Você tem dúvida disso, Ricardo? Eu tenho, sabe por quê? Eu vou contar para você que essa semana eu fui fazer uma carne, eu peguei umas facas cegas, e no meio do caminho eu não sabia se eu desistia ou se eu cortava. Mas eu fui até o final. Mas aí na hora que eu li o versículo 10, eu falei, eu sou o burro do versículo 10, olha aí. Vocês acham, nunca cai na tolice? Essa semana eu fui tentar cortar uma carne, e eu sou o burro do versículo 10 aqui, com a lâmina cega tentando cortar. Mas isso não é óbvio que se você afiar a lâmina você vai cortar mais fácil? Existem coisas que são tão óbvias que a gente não faz e não sabe por quê. Porque a gente é tolo. Salomão está chamando atenção para isso. Você faz algumas coisas tão no piloto automático, outras coisas você faz tão displicente a ponto de não perceber que você está tentando cortar alguma coisa com uma faca cega. De tão tolo que você está em certas situações. Sobre o encantador, aqui do versículo 11, ele está tentando encantar a cobra, porque a cobra ela não é encantada pela música, ela é pelo movimento do encantador, na verdade, né, que hipnotiza a cobra ou coisa do tipo. Mas ele está tão displicente, talvez querendo ir embora rápido para ir para outro lugar, que ele não consegue encantar a cobra, ela vai lá e morde. Ou seja, ele se dá mal. Salomão abre um bloco inteiro para te lembrar que fazer as coisas de modo displicente, relaxado, no piloto automático, é tolice. Você foi chamado para fazer tudo aquilo que Deus colocou na sua mão da melhor maneira possível. Primeiro, porque fazendo da melhor maneira possível, você evita problemas. Segundo, porque fazendo da melhor maneira possível, você glorifica a Deus por meio daquilo que você está fazendo. Agora, Deus não é glorificado no seu trabalho displicente. Deus não é glorificado no seu trabalho negligente. Deus é glorificado quando você faz as coisas da melhor maneira possível. Você foi chamado para isso. Não seja displicente, nem no seu trabalho, mas às vezes a displicência chega na igreja. Quando a gente, de modo displicente, prepara o sermão para pregar, ensaia para cantar, trabalha com as crianças, trabalha com homens, diáconos displicentes, que não olham se a luz estava acesa antes do culto. Brincadeira, viu, Ricardo? Só brincadeira mesmo. Displicência. Eu sei, é porque com o Ricardo eu posso brincar, então é mais tranquilo, né? Mas são displicências, às vezes, nossas que passam batido, não é? Dentro da igreja, gente, dentro daquilo que Deus chamou para fazer aqui. Isso é uma displicência, negligência. Deus não é glorificado nisso. Eu me lembro, quando eu fazia minha especialização em implante, eu sou dentista, para quem não sabe, né? Fiz minha especialização em implante, e eu me lembro do professor, que não é crente, relatando isso que Salomão está dizendo aqui. Ele falava o seguinte, reproduzindo essa sabedoria, né? Ele dizia que as cirurgias que dão trabalho é a cirurgia de um único implante. Porque na hora que você entrava para fazer 10 implantes, que era uma cirurgia grande, todo mundo entrava focado, né? 10 implantes vai dar trabalho, vai demorar 2 horas, vou ter que fazer... Agora, quando é um implante eu faço em 10 minutos. E aí você faz igual o Ronaldinho, olha para um lado e fura o implante para o outro. Porque você faz displicente. E é esse implante que dá errado. E sempre é ele que dá errado. Sempre é aquela petição que você faz rapidinho, do lado do cartório, sempre é que dá errado. Porque quando vem aquele calhamaço de folha, você vai... isso aqui eu não posso errar, não. Mas quando é aquele negocinho rápido, você assina até seu nome errado, Bia. É assim. Sempre o que dá errado é o que a gente faz negligente no piloto automático, porque isso mostra nossa autossuficiência, nosso orgulho, nossa prepotência. Fazer as coisas de modo displicente
revela todo o orgulho que está dentro do nosso coração, porque a gente acha que a gente é capaz de fazer as coisas por nós mesmos, a gente acha que a gente tem alguma capacidade. Salomão está te lembrando, para de ser tolo e vai fazer as coisas com o máximo de atenção, porque cada coisa que você está fazendo, seja acender as luzes, seja colocar a projeção, seja tocar, seja pregar, seja lá fora, qualquer coisa é para a glória de Deus. Tudo precisa ser feito com maestria, porque é para refletir o nome do nosso Senhor. Tudo tem que ser feito com a maior maestria possível. E agora dos versos 12 a 15, ele fala da maior categoria do mundo, creio eu, que é os linguarudos. A palavra do sábio as palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outro o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Salomão agora está falando da categoria de tolos que mais existe no mundo, porque talvez de todas essas tolices, essa seja a que você e eu nos enquadramos com maior frequência, que é a língua maior do que a boca, os linguarudos. Hora ou outra a gente fala o que não deve. E eu me lembro de Jeremias, capítulo 9, versículo 8, em que o profeta Jeremias, ele nos alerta que a língua pode ser mortífera. A língua é como uma flecha cheia de veneno. Uma pequena coisa que você fala fora do lugar pode destruir uma vida, pode destruir um casamento, pode destruir uma amizade. Cuidado com a língua maior do que a boca. Os linguarudos sempre colocam tudo a perder. Até porque a sabedoria consiste justamente em você ficar calado. Tem gente que acha, e é disso que Salomão está falando, que você ser sábio ou você ser alguma coisa boa é você falar demais. Ele está falando aqui que o tolo, ele fala o tempo todo. E a sabedoria é você talvez ficar calado a maioria dos momentos. É você não falar. Porque se você solta demais a sua língua, hora ou outra você fala bobeira. Então, às vezes, tem que ficar quieto. Às vezes, a melhor coisa que você faz realmente é ficar calado. E aí ele fala, olha só, as palavras do sábio trazem benefícios, mas os lábios do insensato destroem. O tolo, ele destrói a si mesmo e ao próximo com a sua língua maior do que a boca. Quem refreia a sua língua, refreia todo o corpo, diz a palavra de Deus. Então, a gente precisa segurar a língua, porque ela é como realmente uma flecha mortífera. E depois ele ainda fala, no início, as suas palavras são tolice, mas no final, loucura perversa. O tolo fala demais, e no final ele está tão enredado pela mentira. Salomão aqui, ele está bastante com a mentira em mente. No final, você não sabe se o tolo está falando verdade ou mentira mais. De tanto que ele fala, de tanto que ele dissimula. Nem ele sabe se é verdade ou mentira mais, para falar a verdade, né? E aí o verso 13, ele lembra isso, olha, no início é tolice, no final já é perversão mesmo, porque ele fala tanto que nem ele sabe mais. E aí ele ainda fala assim, olha, o tolo fala sem parar e ninguém sabe o que está para vir, porque você não sabe nem para onde que ele está caminhando com tanta coisa. O que ele está querendo com esse tanto de coisa que ele fala? Você não consegue nem discernir o tolo. E aí no final, Salomão ainda usa um provérbio para falar o seguinte, ele fala tanto que ele perde o caminho de casa. Ele é tão tolo que ele não sabe nem como é que volta para casa mais. Cuidado com a língua maior do que a boca. A gente precisa de Jesus para poder refrear a nossa língua. Porque a boca fala o quê? Que o coração está cheio. Se você encher o seu coração de Jesus, com certeza a sua boca vai refletir esse relacionamento com Jesus. Agora, se você se afastar de Jesus, a sua boca vai ser uma matraca desenfreada, linguarudo, que mete os pés pelas mãos, que fala o que não deve o tempo todo, porque você vai se tornar tolo e vai falar tudo que vem na sua mente. Tem gente que acha que ser sincero é falar tudo que vem na cabeça, o tempo todo. Ser sincero é a melhor coisa. Isso é tolice, segundo a Bíblia. Você falar o tempo todo aquilo que você pensa é tolice. Você falar demais é tolice. Sabedoria é você ficar um pouco mais calado e refletir a sabedoria de Jesus e não a sua que você acha que você tem. Isso é sabedoria. E no último bloco de Salomão aqui,
que é do 16 a 20, ele retoma um pouco a questão das autoridades. Antes ele falou só de um líder, agora ele está falando da equipe de governo, né? E aí ele fala, pobre da terra cujo rei é jovem demais, o rei é infantil, cujos líderes fazem banquete de manhã. Gente, quem é que faz banquete de manhã? Quem é que dá festa de manhã? Quem dá festa de manhã é quem não está trabalhando, não é verdade? Quem está se enchendo de álcool pela manhã para ficar bêbado o dia inteiro é quem não trabalha. Então Salomão está dizendo aqui, olha só, pobre da terra que o rei é jovem, porque ele coloca, o rei imaturo, é disso que ele está dizendo, vai colocar líderes tolos. É o que ele já tinha falado. E aí esses líderes tolos, eles não estão nem aí para você. Porque no lugar de estar trabalhando, eles estão fazendo festa de manhã. E aí no versículo de número 19, Salomão ainda te conta o seguinte, e a festa é com seu dinheiro, viu? O líder tolo faz festa de manhã com seu dinheiro, porque ele não está nem aí para você. É isso que Salomão está contando a gente aqui. Feliz é a terra, diz o verso 17, cujo rei é de origem nobre, os líderes comem no devido tempo, e não para se embriagar. Ou seja, a terra feliz é quando os líderes são sábios, eles comem quando tem que comer, faz festa. Salomão não é contra festas, contra diversão, mas quando tudo é feito na hora certa. Agora, quando você tem uma liderança tola, que só faz festa, essa liderança não está nem para você, ela está displicente. Salomão está chamando a atenção para quando você for o líder, porque hora ou outra você vai ser líder, ou na sua casa, na sua empresa, ou aqui na igreja, em algum lugar, você vai ter que liderar alguma coisa. Não seja o líder que lidera para si mesmo, porque o verdadeiro líder, ele lidera para os outros. Agora, esses líderes aqui, e na maioria do nosso país isso aqui é o reflexo, infelizmente, são líderes que governam para si mesmos. Eles querem o salário que o cargo dá, a corrupção que o cargo dá, porque o salário é muito pouco perto do que eles ganham com a corrupção. Eles querem o cargo pelo cargo e não para poder te ajudar ou fazer alguma coisa com você. De novo, tenha sabedoria na hora de escolher os seus governantes, para escolher governantes sábios. Os tolos não estão nem aí para você. Os tolos só estão ligando para si mesmos. E Salomão fecha dizendo o seguinte, nem em pensamento você insulte o rei, nem amaldiçoe o rico no seu quarto, porque uma ave do céu pode levar as palavras. Ele está falando primariamente dessa equipe de governo que fala mal do rei, mas isso serve para todo mundo. Retomando um pouquinho a questão do linguarudo, não sei se vocês já perceberam isso ao longo da vida de vocês, mas eu já. Vocês já repararam que parede tem ouvido, né? Todo mundo sabe, né? Que passarinho que passa aqui, eu não sei como que esse passarinho compreende o que eu falo, mas ele compreende e leva para outro. Porque você não consegue. Se você falar alguma coisa, alguém vai saber. Então, cuidado quando você amaldiçoar o seu líder, o seu rei, ou qualquer coisa, porque ele talvez vá saber. E se for um líder ruim, tirano, talvez ele vai te oprimir por causa disso. Então, cuidado com as palavras. Até porque as nossas autoridades, embora a gente tenha um direito tanto civil quanto bíblico de se rebelar contra autoridades em momentos de caos, em momento nenhum a palavra de Deus nos permite amaldiçoar as nossas autoridades, pelo menos até onde eu me lembro e até onde eu conheço. Ela nos manda orar por elas. Orar pelas autoridades que nos perseguem. Orar pelas autoridades que nos causam males. E não amaldiçoá-las. Então cuidado com o que você fala, porque um passarinho pode contar para outro. E por aí vai embora. É isso que Salomão está nos lembrando aqui. Queridos, ao longo então da nossa exposição, a gente viu aqui junto com Salomão alguns aspectos da tolice, como que as consequências da tolice são tão indesejáveis, nocivas, perniciosas para a nossa vida. E agora eu quero, nesse final, rapidamente eu queria, como diz de novo o Emílio Garófalo, eu quero pegar na sua mão para a gente chegar até Jesus. Porque Jesus sim é o oxigênio contra toda essa tolice que a gente comete, essa tolice do mundo, essa tolice do Brasil. E Jesus é o oxigênio porque se a gente é pura tolice, nós temos em Jesus pura sabedoria. Jesus é o homem mais sábio que já pisou nessa terra, porque ele é o próprio Deus. Não é à toa que o profeta Isaías, no Antigo Testamento, profetizando acerca de Jesus, 700 anos antes dele vir, fala o seguinte, o nome dele será Maravilhoso Conselheiro. Por que Maravilhoso Conselheiro? Porque Jesus não erra nos seus conselhos. Jesus é a própria sabedoria encarnada. Se você está com a sua Bíblia aí, abre comigo em Provérbios 8,
Eu queria ler esse texto para a nossa reflexão final, porque nesse texto a gente vê literalmente a sabedoria como uma pessoa. E existe um consenso teológico de que essa sabedoria de Provérbios 8 é o próprio Jesus. Provérbios 8 diz assim, 1 até o 21. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Percebe como que a sabedoria está sendo tratada como uma pessoa? Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se desloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram prudência. Vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois, coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiro a minha instrução à prata e o meu conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar ao mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Comigo estão as riquezas e a honra, prosperidade e justiças douradas. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Nós estamos lendo um retrato de uma sabedoria personificada, uma pessoa, e o consenso é de que essa pessoa é Jesus. Jesus é a pura sabedoria de Deus. Por isso que se a gente quer adquirir sabedoria, você não quer ser o tolo de Provérbios capítulo 10, o conselho da Escritura para você é que você corra para Jesus e beba direto da fonte da sabedoria. E olha só o que Tiago, o escritor do Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, verso 5, ele fala: Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura e ser-lhe-á dada. Se você pedir sabedoria a Deus, Deus vai te dar sabedoria. O conselho que eu tenho para você é o seguinte: se você quer deixar de ser tolo, então que você entre num relacionamento íntimo com Jesus, porque se relacionando com Jesus, você vai se encher de Jesus, você vai se encher do Espírito, você vai se encher da palavra que tem os melhores conselhos para você, para a sua vida, e é enchendo-se de Jesus que você vai abandonar a sua tolice, e você vai se aproximar da verdadeira sabedoria. Se você quer ser sábio, você precisa de um relacionamento muito profundo com Jesus, para que você conheça as suas palavras, para que você adquira a sabedoria que não é sua, que não é produzida por você, mas é a sabedoria que vem do alto para inundar o seu coração. Só essa sabedoria é capaz de nos livrar da nossa tolice. Só essa sabedoria pode nos livrar da nossa tolice. Eu concluo justamente dizendo: fuja da tolice. Fuja da tolice, porque ela pode te causar muitos danos. Mas para fugir da tolice, você precisa procurar a verdadeira sabedoria. A tolice está dentro da gente, viu? Dentro do nosso coração. Porque o nosso coração sem Jesus é naturalmente inclinado para a esquerda, inclinado para o mal. A inclinação para a direita, a inclinação para o bem, é um ato do Espírito Santo sobre nós. Então que a gente clame para que o poder do Espírito Santo nos incline para uma busca incessante por Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez, vamos pedir essa sabedoria que vem do alto. Em seguida,